boa noite. Vamos dar sequência à nossa aula. Agora vamos ver a parte 2 aí da nossa aula 1 de revisão de conteúdo. Na aula anterior, a gente tinha verificado aí os tipos de reatores, os tipos de operação, os modos de operação dos reatores, e tínhamos classificado eles basicamente em 3 grandes tipos, que eram reatores do tipo batelada, reatores continuamente agitados, ou CSTR, e reatores tubulares, ou PFR. Tínhamos verificado que a concentração dos reatores batelada não variava ao longo do tempo, melhor dizendo, e a concentração deles não variava com o espaço, ou seja, não variava com a posição. O que é que isso quer dizer? Se eu pegar um determinado intervalo de tempo e tomar medidas aqui de diferentes posições dentro desse meu reator, eu vou observar que eles apresentam exatamente a mesma composição naquele dado o intervalo de tempo, e isso é uma imposição da minha consideração de mistura uniforme aplicada aqui dentro da definição do que é um reator batelada, mas a variação deles vai ocorrer com o tempo, ou seja, à medida que o tempo passa, a gente vai assumir diferentes valores de concentração aqui de reagentes e de produtos dentro desse vaso. Para um reator do tipo tubo, tipo CSTR, tipo continuamente agitado, a gente não tem variação da concentração dele nem com o tempo, nem com o espaço. O que é que isso quer dizer? Basicamente que quando a alimentação entra no nosso reator, a gente assume uma composição, e essa composição é exatamente igual àquela composição da saída. Ou seja, em todos esses pontos eu tenho uma composição, e essa composição é exatamente igual à composição do meu produto que está aqui saindo do reator. Para o reator do tipo tubular, eu não tenho variação da concentração desse cidadão aqui com o tempo, mas eu tenho variação da concentração dele com o espaço. O que é que isso quer dizer? Assumam que eu estou tomando uma seção transversal desse reator aqui, ó, que eu vou nomear isso aqui como uma posição Z. E assumam que eu vou tomar outra seção transversal dele um pouquinho mais para frente aqui, que eu vou nomear dessa vez de Z mais DZ. Para a primeira seção transversal, o que eu tenho é que para cada pontinho desse ao longo dessa seção transversal eu tenho exatamente a mesma composição, só que essa composição é diferente desse outro ponto aqui de Z mais DZ. Por quê? Porque eu tinha um intervalo maior de reator para percorrer e obviamente a minha composição sofreu mudanças ao longo desse deslocamento no meu reator. Só para a gente recordar, a gente está considerando que os regimes em reatores do tipo batelado ocorrem em regime transiente e os regimes em reatores tubulares e CSTR são estacionários. Outro conceito importante que a gente precisa relembrar é o da taxa de reação. Lembrando que a taxa ela é determinada a partir de dados de composição da mistura reacional, da temperatura e da pressão do sistema, e para isso a gente vai considerar uma reaçãozinha aqui específica do tipo Azinho Azão, mais Bzinho Bzão, mais Qzinho Qzão, forma, né, Qzinho Qzão, mais Szinho Szão, ou seja, Q e S são meus produtos e A e B são meus reagentes. Aqui, tudo isso que vocês estão vendo como letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos desses compostos na reação. Se a gente observar aqui a definição, a taxa de reação em si, para o reagente A e para o reagente B, vai ser, respectivamente, menos a variação do número de mols de A em relação ao tempo e menos a variação do número de mols de B em relação ao tempo. Para os produtos Q e S vão ser variação do número de mols de Q em relação ao tempo e variação do número de mols de S em relação ao tempo. Observe que aqui a gente tem uma diferença sutil, mas que é muito relevante, que é o sinal aqui, o sinal negativo aqui para os reagentes e o sinal positivo aqui para os produtos. Obviamente indicando que os reagentes são consumidos, os produtos são formados ao longo do tempo. Se a gente assumir aquelas relações anteriores que a gente viu e tomarmos ela como base, a gente consegue escrever uma equação aqui geral para o nosso sistema, uma equação geral para a nossa taxa de reação. Como é que ela vem, de onde é que ela é originada? A gente vai assumir que a variação do número de mols do componente A no tempo em relação aí ao inverso do seu coeficiente estequiométrico é igual à variação do número de mols de B com o tempo e em relação ao inverso do seu coeficiente estequiométrico. Isso aqui é válido também para os produtos Q e S. Lembrando aqui, obviamente, que tudo aquilo que é reagente tem um sinal negativo, indicando consumo, e tudo aquilo que é produto tem um sinal positivo, indicando formação. Cada um dos termozinhos que a gente tem nessa equação, aqui são 4 termos, né, um referente a A, um referente a B, um referente a Q e um referente a S, eles podem e são definidos aí como taxa de reação, e a partir daqui a gente pode escrever uma equação geral para a taxa. Essa equação geral é
Rzinho I, que é a nossa taxa do reagente genérico I, é igual a 1 dividido pelo volume do nosso sistema, que multiplica 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico do componente I na reação J, que multiplica a variação no número de mols do componente I em relação ao tempo. Essa aqui é a nossa expressão geral da taxa de reação. Se a gente pegar aquela expressão geral e torná-la ela um pouco menos específica, trazendo ela para um caso de um reagente azão, com o coeficiente estequiométrico base em uma determinada reação genérica, a gente pode escrever que a taxa de reação do componente A é igual a menos 1 dividido pelo volume, que multiplica o inverso da coeficiente estequiométrico de A na reação, que multiplica a variação do número de mols de A com o tempo. E isso a gente consegue aqui transformar o número de mols de A em termos um pouco mais comuns, que são termos de concentração e volume. O número de mols de A é a concentração do reagente A multiplicada pelo volume do nosso sistema. Fazendo aqui essa multiplicação, a gente consegue aplicar a regra do produto aqui nessa derivada e chegar nessa expressãozinha aqui, ó, que é menos 1 dividido por Azinho volume, que multiplica o volume do nosso sistema, a variação da concentração de A com o tempo, mais a concentração de A derivada do volume em relação ao tempo. Para todo e qualquer sistema onde eu não tenha variação do volume com o tempo, eu posso escrever que esse termo aqui tende a zero. Fazendo isso, eu consigo chegar nessa expressão aqui, que é a expressão mais comum que a gente encontra aí nos nossos livros de texto, nossos livros base, que é RA igual a menos 1 sobre menos 1 dividido pelo coeficiente estequiométrico do componente A, variação da concentração de A com o tempo. Lembrando que esse volume aqui foi simplificado com esse, e esse termo todo aqui tendeu a zero, porque a gente não tem variação do volume com o tempo. Cuidado principal, essa expressão é válida única e exclusivamente nos casos onde não temos variação de volume no nosso sistema. Quando a gente fala em taxa, a taxa quase sempre ela é influenciada por alguns fatores. Dentre esses fatores, obviamente, o que apresenta maior significância é a temperatura. Isso não quer dizer que ele seja o único. A gente pode ter expressões de taxa com dependência de outros fatores, como, por exemplo, luz, intensidade de campo magnético e por aí vai. Mas o principal é a temperatura. Então, por isso, vamos considerar que o nosso termo de taxa, o nosso termo RA, vai ser escrito como uma função dos termos dependentes da temperatura e dos termos dependentes da concentração. Fazendo isso, a nossa expressão aqui R1, a gente vai definir ela como uma função F1 de temperatura e uma função F2 de composição. Essa função F1 de temperatura, a partir desse ponto, a gente vai começar a chamar ela de um K. E esse K nada mais é do que o que a gente conhece aí como constante de Arrhenius. Essa constante de Arrhenius, ela é definida por essa equaçãozinha aqui embaixo, que é a equação de Arrhenius, que diz que a constante de Arrhenius K é igual a K0 exponencial de menos E dividido por RT, onde K0 é o fator pré-exponencial e E é a energia de ativação dessa reação aí em questão. Finalizando esses termos aí de exemplificação e que a gente precisava revisar, vamos partir para os reatores ideais operando reações simples. Conforme a gente tinha comentado já, as reações, os reatores em si, né, são derivados aí das equações de balanço de massa e balanço de energia. Nesse primeiro momento, a gente vai dar um foco maior às equações de balanço de massa. Na nossa segunda unidade, a gente vai entrar aqui com mais detalhes nos balanços de energia, especificamente falando. Por enquanto, a gente vai considerar que os nossos reatores operam de forma isotérmica e vamos focar no balanço de massa deles. Iniciando os nossos tipos de reatores, vamos começar com o nosso reator batelado. Só para a gente relembrar a característica operacional desse tipo de reator, reatores batelados são aqueles que são inicialmente carregados em um tanque. Esse tanque é muito bem misturado e essa mistura muito boa é garantida por um sistema de agitação perfeita, né, que a gente vai considerar como perfeito. E eles operam em um regime não estacionário, onde a composição dele vai variar com o tempo. Entretanto, para toda e qualquer posição no interior desse meu reatorzinho aqui, eu vou ter exatamente a mesma composição. Ou seja, se eu tomar uma alíquota aqui, 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 em qualquer um dos pontos eu tenho a mesma composição desde que eu tome essa alíquota exatamente no mesmo intervalo de tempo. Então, quais são as hipóteses que a gente está assumindo para o nosso balanço? Que a gente tem uma agitação perfeita, que a gente faz uma alimentação e depois uma retirada, e que a concentração das espécies químicas vai ser a mesma em todos os pontos do nosso reator em um determinado instante de tempo T0. Se a gente fizer o balanço de massa para esse nosso reator, vocês lembrarem a equação geral do balanço de massa, é o que entra igual ao que sai, mais o consumo mais o acúmulo.
A gente não tem entrada nem saída nesse nosso reator, né? Então os termos aqui de entrada e saída são zero, só que me resulta que consumo é igual a menos acúmulo. O consumo de A pela reação, em variação de mols aí por tempo, ele é dado pela taxa de reação de A, menos Rzinho Azão, e que multiplica o volume de fluido do nosso reator, que multiplica o volume. E o acúmulo de A nada mais é do que a variação de número de mols de A ao longo do tempo. Entretanto, não é tão comum escrever essa expressão em termos de número de mols de ar. Normalmente ela aparece aí na literatura escrita em termos de conversão. E a conversão é originada da expressão que a define, né? Onde o número de mols de A vai ser igual ao número de mols inicial, de A inicial, que multiplica 1 menos a conversão de A. Fazendo aqui as simplificações devidas, isso aqui me resulta em menos variação do número de mols de A inicial, variação da conversão de A com o tempo. Só para a gente especificar aqui algumas definições, a conversão em si pode ser definida em termos de concentração ou número de mols, tá? Em termos de concentração, ela ficaria escrita como conversão de A igual a 1 menos a concentração de A sobre a concentração de A inicial, e a concentração de A sobre a concentração de A inicial é igual a 1 menos XA. Passando aqui para os termos de definição, vamos substituir esses dois termos que a gente obteve aí para consumo e para acúmulo naquela expressão que a gente tinha para definição dos termos. E vamos verificar que menos RA vezes o volume é igual a NA0 dXA dt. Dessa expressão, a gente consegue separar essas variáveis aqui, rearranjar os termos, integrar essa expressão de zero até o instante de tempo t e da conversão inicial zero até uma conversão final XA. Fazendo isso, a gente verifica que t vai ser igual a NA0, que multiplica a integral de 0 a XA de dx dividido por menos RAV. E essa é a equação geral de balanço aí para o nosso reator batelado, mostrando o tempo necessário, né, o tempo requerido para que a gente atinja uma determinada conversão A em uma reação específica. Se a gente tiver dentro desse sistema a característica de densidade constante ao longo da operação, a gente consegue transformar esse termo aqui de conversão em concentração. Para isso, a gente vai fazer uma mudança de base na nossa integração, levar aqui para a concentração de A inicial até a concentração de A final. Aparece, obviamente, o sinal negativo, indicando o consumo do reagente, que vai ficar integral de CA0 a CA, de dCA dividido por menos RA. Entretanto, para alguns sistemas, a gente sofre com a variação do volume da mistura reacional. Isso é bem normal em reações simples que ocorrem em fase gasosa, tá? E elas normalmente são acompanhadas aí de uma expansão ou de uma retração de volume. Para essas reações específicas, a gente vai considerar que o nosso volume é escrito como uma relação linear entre o volume e a conversão. Essa relação linear é do tipo V igual a V0, que multiplica 1 mais um termo que a gente está chamando aqui de εA vezes a conversão de A, que é XA. Esse termo εA, por sua vez, ele é definido e nomeado de fração da variação do volume no sistema. Ele é definido de acordo com essa expressãozinha que vocês estão vendo aqui embaixo, que é o volume caso a conversão seja igual a 1, menos o volume caso a conversão seja igual a 0, dividido pelo volume caso a conversão seja igual a 0. Essa expressão, né, só para a gente ter uma exemplificação melhor, vamos tomar essa reaçãozinha aqui, do tipo A, forma 4R, e vamos determinar o εA para essa reação. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai assumir comportamento de gás ideal para esse sistema, e se a gente fizer isso, vocês vão verificar que o volume, caso a conversão seja 1, vai ser o próprio coeficiente estequiométrico aqui do componente na reação. Logo, o volume, caso a conversão seja 1, para esse caso vai ser 4, menos o volume, caso a conversão seja 0, é o coeficiente estequiométrico do reagente, que é 1. Então, a gente vai ter 4 menos 1 sobre 1 aqui, que também é o volume, caso seja 0. Vamos ter aqui um εA de 3. Entretanto, a gente precisa ter cuidado, porque algumas reações, especialmente em reações de fase gasosa, a gente tem o uso de inertes junto com a alimentação. E caso a gente adicione inertes, a gente precisa considerar a presença desses inertes aqui no sistema. Vamos imaginar um caso onde a gente tenha 50% da nossa alimentação composta por inertes. Então, aqui a gente teria aqui um termo adicionando um de inerte, esse termo inerte sairia aqui. Então, a gente teria um a mais aqui e um a mais aqui de inerte. Então, o meu volume, caso a conversão seja 1, vai ser o 4 que eu tenho de R, mais 1 de inerte, que vai dar 5. Menos o volume, caso a conversão seja 0, que é 1 de A que eu já tinha, mais 1 de inerte que eu adicionei. Então, aqui eu teria 2. Obviamente, 5 menos 2 dividido por 2 vale 1,5. Observem que o εA precisa levar em consideração
a presença do inerte. Por quê? Porque é uma ponderação daquilo que efetivamente está reagindo no seu sistema. Então, caso eu tenha aqui percentuais de 60%, 40%, tudo isso precisa ser ponderado e levado em conta ao longo do cálculo e operacionalização desse fator. Só para a gente exemplificar e trazer algumas relações importantes, essas são as principais relações aí entre os termos que a gente vai trabalhar, entre número de mols, concentração e conversão. Todas elas já foram vistas aí, descritas ao longo da operacionalização da aula, então é mais para que vocês tenham esses termos anotados aí para algum estudo futuro, tá? Partindo já para os nossos reatores que operam em regime contínuo, a primeira coisa que a gente precisa fazer para tratar desses carinhas, desses reatores especiais, é definir o que a gente chama de tempo espacial e de velocidade espacial. O tempo espacial, ele é um análogo ao tempo de reação que a gente tinha no reator batelada. E ele define o tempo necessário para que a gente consiga processar um volume de alimentação correspondente a um volume de reator medido em condições específicas. Ou seja, o tempo espacial ele é definido como o inverso do S, sendo que o S é a velocidade espacial, e ele tem unidades de tempo. A velocidade espacial, por sua vez, ela é o número de volumes de reator que foram alimentados em condições especificadas que podem ser tratados na unidade de tempo. De forma análoga, ele é definido como o inverso do tempo espacial e tem unidade de tempo a menos 1. Só para exemplificar um pouquinho melhor, quando a gente fala em uma velocidade espacial de 5 horas a menos 1, o que a gente está querendo dizer é que 5 volumes de reator em condições especificadas de temperatura, pressão e operacionalização foram alimentadas a cada hora no nosso reator. E um tempo espacial de 2 minutos significa que a cada 2 minutos, um volume de alimentação correspondente ao volume de um reator, em condições especificadas, está sendo tratado no nosso reator. De acordo com as nossas definições, é importante a gente salientar que a gente seleciona a temperatura, a pressão e o estado, se é gasoso, líquido ou sólido, no qual a gente vai medir o material que está sendo alimentado no nosso reator. E o valor dessa velocidade do tempo espacial depende dessas condições selecionadas. Tendo base nessa informação, a gente vai definir que o nosso tempo espacial é a concentração inicial de ar no nosso sistema, que multiplica o volume do nosso reator, dividido por um terminho novo, que está aparecendo aqui agora para vocês, que é o que a gente chama de taxa molar de alimentação, então definindo ele como um F a 0. Essa equação ainda pode ser um pouquinho mais simplificada. Aqui a gente vai incluir mais um terminho novo, que ele está especificado aqui, ó, que é o que a gente conhece como vazão volumétrica de alimentação. Vazão volumétrica é uma medida de quanto de volume operacional eu tenho entrando por unidade de tempo no meu reator. Normalmente ela também é medida em algum estado padrão, tá? Como condições específicas de pressão, temperatura e estado físico daquilo que está sendo alimentado no reator. Como existe ponderação e condição de temperatura, pressão, estado físico, pressão e alimentação, essas relações elas podem ser sempre correlacionadas com unidade de tempo específica, e por isso elas aparecem aqui com esse apóstrofozinho. E elas sofrem interrelações de acordo com essa expressão que vocês estão vendo aqui embaixo. Partindo em si para o balanço do nosso reator de mistura perfeita, aqui só para a gente relembrar algumas características importantes dele. Primeira, a equação de desempenho para o nosso reator é obtida por um balanço global, que a gente vai fazer a partir de um determinado componente que está presente no interior do nosso reator. A gente vai assumir que a composição é uniforme dentro do nosso reator, ou seja, estamos assumindo a mesma hipótese de mistura perfeita que assumimos para o nosso reator batelada, e isso implica dizer que a composição aqui é constante em cada um dos pontinhos desse reator, tá? Se eu pegar diferentes pontos aqui, tomar alíquotas dentro desse reator, vou ter exatamente a mesma composição, e essa composição é exatamente a mesma composição que eu tenho aqui na saída do meu reator. Se eu pegar essa expressão, observe que diferente do que eu tinha no reator batelado, agora eu tenho sim termos de entrada e saída. Então o que entra vai ser igual àquilo que sai, mais aquilo que é consumido ao longo da minha reação. Mas agora eu não tenho mais acúmulo, eu não tenho mais variação ao longo do tempo desse reator. Então o que entra é igual ao que sai, mais o consumo. O que é que está entrando de ar ali em unidades de mols por tempo? Vai ser o F a 0, que multiplica ao menos a conversão de ar. Como eu não tenho conversão a saída, esse termo aqui vai a 0, vai me sobrar apenas um F a 0.
A saída de A ao longo dele, também considerando a mesma unidade de mol por tempo, vai ser definida como vai ser um FA, que é a vazão molar de A na saída, vai ser igual a um FA0 que multiplica 1 menos XA, que é a conversão de A. E esse termo aqui sim existe com essa definição, porque eu estou tendo reação química, eu estou tendo uma conversão no interior do meu vaso. O consumo de A pela reação vai ser dado por menos RA, que multiplica o volume, assim como a gente tinha no reator batelado. Juntando esses termos e rearranjando as equações, a gente determina que FA0XA é igual a menos RAV, e aqui a gente tem a equação mais simples aí de desempenho para reatores, a equação 100% algébrica que especifica um reator CSTR. Então, a gente pode rearranjar essa equação de diferentes formas, ela aparece em várias formas aí ao longo dos livros, as principais estão aqui especificadas dentro dessa chave aqui. Essas equações são válidas para qualquer fração de volume reacional que eu tenho no meu sistema, e o XA, que é a conversão de A, e o RA, que é a taxa de reação de A, são medidas exatamente nas condições da corrente de saída do reator. Lembrando que, ao assumir que a gente tem uma agitação perfeita no nosso sistema, estamos assumindo que essas condições são exatamente iguais às condições no interior do nosso reator. Para os casos onde a gente tem densidade constante, eu posso assumir que XA vai ser igual a 1 menos CA sobre CA0, ou seja, a conversão de A vai ser 1 menos a concentração de A inicial, dividido pela concentração de A final, dividido pela concentração de A inicial, e eu consigo escrever essas relações na forma que estão aqui apresentadas, todas dependendo apenas das concentrações inicial e final do reagente. Essas expressões são muito utilizadas em todo e qualquer caso, como eu comentei com vocês, que a gente não tem variação de volume, que é a grande maioria das reações que são processadas em reatores contínuos, por se tratar de um reator especificado aí para a fase líquida. Caso eu tenha reações que sofrem expansão de volume, eu vou ter uma pequena alteração. Lembra que o volume era definido como o volume inicial que multiplica 1 mais εAXA? Pois é, isso aqui vai entrar aqui no termo da minha equação. Então, por exemplo, se eu pegar uma reação de primeira ordem e especificar, observem aqui a alteração que eu tenho na minha equação de desempenho, tá? A primeira expressão é para um εA de 0, e a segunda expressão é para um εA qualquer, desde que eu tenha aqui variação ao longo da minha operação. Observem que se o εA for 0, eu tenho basicamente a mesma equação, eu volto para o estado original, tá? Só que essa aqui é uma equação mais genérica que vale para qualquer fração de expansão de volume, aí, ou seja, para qualquer reação química sendo processada no reator CSTR. Partindo, por fim, para o nosso reator tubular, o que a gente vai ter aqui, basicamente, é um tubo. Dentro desse tubo eu vou tomar uma seção transversal, e nessa seção transversal eu vou considerar que eu tenho um volume diferencial dV. Essa seção transversal de volume diferencial, ela sofre a entrada aqui de uma vazão molar FA, e ao passar por esse elemento diferencial dV, eu tenho aqui uma modificação diferencial nesse elemento FA. FA vai sofrer uma alteração e vai passar a ser um FA mais DFA. Lembrando que esse elemento diferencial de volume dV tem um comprimento diferencial que eu estou chamando aqui de dXA. Passando um pouco para frente, o que a gente vai considerar é que esse nosso reator do tipo tubular, ele tem os termos do balanço de massas escritos exatamente como escritos os anteriores, o que entra igual que sai o consumo mais o acúmulo, mas a gente, mais uma vez, não tem o termo de acúmulo. Lembrem que a gente não tem variação da composição dele ao longo do tempo, apenas composição. Então, o que entra é igual àquilo que sai, mais o consumo. O que está entrando de A em unidade de mol por tempo é o FA, o que está saindo de A em unidade de mol por tempo é o FA mais DFA, que é aquela fração que se modificou dentro do meu elemento de volume diferencial dV, e o termo de taxa é o menos RAdV, lembrando que aqui a gente está ponderando em relação ao volume diferencial, apenas aquela unidade infinitesimal, por isso o dV aparece aqui. Se a gente juntar aqueles termos dentro da nossa expressão, a gente vai chegar aqui, FA é igual a FA mais DFA, mais o termo de taxa, que é menos RAdV. Se a gente pegar a definição de DFA e assumir que DFA é igual a derivada de FA0 que multiplica 1 menos XA, a gente verifica que menos FA0 dXA é o próprio DFA. Fazendo essa substituição aqui na nossa expressão e as simplificações necessárias, vocês vão verificar que FA0 dXA é igual a menos RAdV,
E essa é a equação de balanço aí para um composto A, dentro de uma seção transversal do reator com volume dV, e ela deve ser integrada para todo o nosso reator. Fazendo a integração, a gente vai assumir a contribuição de todos os elementos de volume diferencial dV, desde o intervalo de volume zero até o volume total do nosso reator V, desde que a nossa taxa de alimentação FA0 permaneça constante. Fazendo essa integração, a gente chega nessa expressãozinha que vocês estão vendo aqui, e fazendo as mudanças e alterações necessárias, a gente verifica que o volume dividido pelo FA0 é igual ao tempo espacial dividido pela concentração inicial, que por sua vez é igual à integral de zero à conversão de A final, dxa dividido por RA. Lembrando que essa expressão aqui ela é válida para toda e qualquer fração do volume que a gente tem ao longo da operação, ou seja, é válida para qualquer reação química. Se a gente pegar os casos específicos, onde a gente não tem fração de variação de volume, ou seja, o epsilon A é zero, a gente pode simplificar aquela expressão anterior para esses termos que vocês estão vendo aqui. E essa é a equação geral, as equações específicas, quer dizer, para os casos onde o epsilon A será zero. Os casos gerais, a gente tem esses termos aqui, lembrando que o volume vai ser definido como volume inicial, que multiplica 1 mais epsilon A, xa, que é a expressão linear que a gente está utilizando aí para representar a mudança de volume ao longo da nossa operação. Com isso, a gente encerra o nosso conteúdo de revisão e voltamos na próxima aula com demais conteúdo.